Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao seu programa de Boas Conversas, onde conhecemos histórias inspiradoras, de superação ou projetos relevantes para a sociedade. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui no Identidade. Aproveita para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você, viu? Inclusive dá para assistir pelo YouTube da Novo Tempo. Já compartilha nosso link que é youtube.com/novotempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade. No programa de hoje vamos conhecer a Fernanda Fabris. Ela sempre teve o sonho de ser mãe, tanto pela via biológica como também pela adoção. Por 11 anos, ela e o marido, Maurício Fabris, tentaram engravidar sem sucesso. Foi um momento difícil e de muitas frustrações. Com o tempo, a ideia de adoção começou a ganhar força. E em 2019, o casal entrou na fila de adoção e no final do mesmo ano recebeu a guarda de 4 irmãos, Flávio, Flávia, Fabrício e Arthur. Em março de 2021, a sentença de adoção foi assinada. E agora, no início deste ano, eles entraram em mais um processo de adoção, o da Nath, de 17 anos. A gente vai fazer uma pausa de 30 segundos e na volta a Fernanda vai estar aqui comigo. Não saia daí, eu volto já. Desde os 13 anos, Fernanda pensava em adotar uma criança. Quando foi pedida em casamento, ela logo contou isso para o seu noivo e ele topou a ideia. O casamento aconteceu e 2 anos tentaram engravidar, mas por 11 anos eles continuaram tentando sem sucesso. Foi um momento difícil, frustrante, mas trouxe então a lembrança da adoção. Em 2019, a Fernanda descobriu o site Adote um Boa Noite e lá encontrou seus 4 filhos. Em 2022, eles encontraram a 5ª filha, a Nath. Hoje, Fernanda Fabris veio à Identidade contar essa linda história de decisão e amor. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda aqui à Identidade. Boa noite, Gabriela. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer. Prazer é nosso em te receber para contar essa bonita história realmente. E eu quero começar perguntando, né? Você e o Maurício tinham vontade de ser pais. A princípio, queriam ter um filho biológico e um filho adotivo. Tentaram por 11 anos engravidar, não conseguiram, né? Não tiveram ali um diagnóstico do porquê da infertilidade e então partiram para a questão da adoção. Como é que foi essa questão? Eu queria engravidar porque eu sonhava com a gestação. Então eu pensava na barriga crescendo, o chá de fralda, naquela época ainda era chá de fralda, todo mundo mimando, eu tinha aquele romantismo da gestação. Confesso para você que eu nunca pensei no quanto é difícil, nos desafios da gestação, né? Então eu tinha uma visão muito romântica desse processo. Mas quando eu pensava em maternidade, eu já era voltada para a adoção, realmente. Eu senti esse desejo no meu coração. Mas eu tentei 11 anos, e aí talvez você pergunte, por que tanto tempo já que você queria adotar? Quando a gente começou a falar de ter um filho, a cobrança em cima da gente foi muito grande. Então, todo mundo, quando vem o bebê? E eram amigos, familiares, isso gerou dentro de mim uma sensação de que se eu não engravidasse, eu não seria uma mulher. Eu não seria... de verdade, ia faltar um pedaço de mim. Não estaria completa. Exatamente. Era como se a minha feminilidade precisasse disso para mostrar que eu era mulher. E aí, sem que eu percebesse, é bem essa a realidade, eu fui entrando numa prisão, que eu chamo de prisão, de expectativas. Então, a expectativa do outro tornou a realidade da minha vida. E isso trouxe 3 depressões. E era tão sério para mim que eu não conseguia enxergar que eu estava nessa questão, né? Eu não conseguia entender por que eu queria satisfazer o desejo das outras pessoas e eu também não conseguia pensar na adoção. Parecia que aquele sonho, ele não existia mais. E eu acho que talvez por conta daquela visão da sociedade, né? Que quem adota é quem não pode gerar. Parece que se você escolhe adotar primeiro, tem alguma coisa errada com você. Não temos nenhum diagnóstico. A ciência, a medicina não soube explicar, mas chegou um momento onde o médico sugeriu uma fertilização in vitro.
E foi quando eu disse não, eu disse que eu não queria. E o dia que ele falou pra mim, olha, eu acho que você poderia fazer uma fertilização, foi libertador. Porque era como se ele falasse assim pra mim, chega, você não precisa mais engravidar, tá tudo bem. E eu lembro que eu senti uma coisa muito gostosa e eu me permiti chorar pela primeira vez. E foi assim durante mais ou menos 1 ano e meio, onde eu literalmente não pensei mais em maternidade, até me recompor e voltar a sonhar. E foi em julho de 2019 que tudo mudou, né, Fernanda? Sim, eu estava no 2º ano do meu doutorado, cheia de planos, queria ir para fora do Brasil, fazer pós-doc, estava num momento assim muito profissão mesmo, né? E aí eu resolvi pesquisar os documentos para adotar no Google. Eu só coloquei isso, documentos para adotar. Só que na minha mente eu imaginava, ó, todo mundo fala que demora, então eu vou começar a planejar. Vai ser para daqui uns 4 anos a minha adoção. Isso em julho de 2019. E aí eu vi um site chamado Adote um Boa Noite, eu sou muito curiosa e cliquei. Aquele site me chamou a atenção porque ele tinha fotos de crianças e eu achei que eu estava cometendo uma coisa ilícita. Eu falei, gente, como assim criança para adotar num site? E aí eu olhei no rodapé Tribunal de Justiça de São Paulo. Falei, então pode. E continuei olhando e a penúltima foto eu vi imediatamente meus filhos. E eu brinco que não foi amor que eu senti, porque hoje eu sei o que é amor é uma construção, mas foi algo muito forte que me fez mudar toda a minha vida, né? Alguma coisa já te chamando, né? Porque a princípio vocês queriam adotar 2, mas você viu ali foto de 4 irmãos. E era interessante que a gente estava começando a falar sobre 2, né? Quando a gente entendeu que ou era fertilização, a gente, então a gente pode tentar adotar 2 crianças, porque aí já encerra, faz tudo de uma vez, né? E eu lembro que eu tirei um print, mandei pro meu marido, ele ficou muito bravo. Porque 4, a gente não tinha condições financeiras para ter 4 filhos, né? E eu confesso que eu achei que fosse loucura da minha cabeça, fosse emoção, que eu tava movida pela emoção. Talvez ali no impulso. E eu tirei um print daquela foto e guardei no meu celular. Só que eles não saíam da minha cabeça, foram 15 dias só pensando neles. E eu não pensava assim, eu quero adotá-los. Era como se eles fizessem parte de mim. Então, o nome deles estavam presentes nas nossas vidas. Eu lembro que a gente ia nas lojas, eu falava assim, essa roupa vai ficar linda na Flávia. Como se a Flávia fizesse parte da nossa vida. E os meninos, a mesma coisa. Então, foi muito intenso. E quando você foi visitá-los a primeira vez no abrigo? Então, antes da gente passar por esse processo, que é muito importante de falar, pessoal, é que a gente teve que fazer o que todo mundo tem que fazer, que é se habilitar, né? Para adotar no Brasil, você tem que passar por esse processo. Esse processo ele é composto por algumas etapas. Pessoal, é a burocracia, que o pessoal fala que não é tão burocrático assim, gente. É legal a gente já desmistificar isso, né? Então, tem uma entrega de documentos, um curso preparatório, entrevistas com um assistente social. E enquanto a gente fazia esse processo, eu ia ligando na cidade onde os meus filhos estavam, que não era a mesma cidade que eu, e falava, não separa os meus filhos, eu estou me habilitando, a gente vai adotá-los. Só que não funciona dessa forma. Você tem que entrar no cadastro e aí você se candidata. Ou seja, se não tiver nenhuma família no cadastro e tal, e a gente focado, que a gente queria, né? Então, nós tivemos que lutar por eles cerca de 4 a 5 meses para conseguir chegar até eles. Foi muito desafiador, muito difícil, mas nós conseguimos. E aí, o dia de conhecê-los, a gente já tinha batalhado tanto por eles, né? E chegou eu e meu esposo, cheio de expectativas, morrendo de medo. E aí, vem aquelas 4 crianças ao nosso encontro, assim, e é uma sensação muito estranha. Porque quando você vê a criança chegando para você, é que você fala, agora é real. Agora estou me tornando mãe. E ali cai a ficha, assim, né? E eu lembro que todo mundo fala, como foi? Foi emocionante? Foi emocionante, mas foi assustador. Que eu lembro que eu pensei, e agora? O que eu faço? Nossa, como já eu tô vou aqui. fazer, né? E foi muito gostoso o nosso primeiro encontro. Tivemos uma cena muito bonita do meu filho, na época de 6 aninhos, o Fabrício, onde 50 minutos depois ele virou assim para mim e falou assim, você vai ser minha mãe? E eu falei, eu acho que eu vou, você quer? Ele, relaxa, você já é a minha mãe. Nossa. Aí é o lado romântico do nosso encontro, né? Sim. Mas poucos minutos depois, ele me chamando de mãe, minha filha. Ela não é sua mãe, não chama ela de mãe. Então, nesse primeiro encontro, a gente já viveu fortes emoções e a gente já entendeu que o processo não seria tão simples assim.
E, Fernanda, a família de vocês tinha ideia ou não tinha ideia do processo de adoção que vocês estavam passando? Quando a gente começou o processo, nós contamos, né? Mas a adoção dos 4, só quando a gente teve certeza que ia conhecê-los. E foi um susto. Nossa família não era contra a adoção, pelo contrário, né? Mas quando falou 4, eles ficaram muito preocupados, assim, não apoiaram, né? Hoje são os avós mais babões do mundo, mas eles também tiveram que passar por um processo de aceitação. Sim. E chegou em algum momento a informação de que você não conseguiria adotá-los ou isso foi dando certo lá desde o início? Não foi dando certo, não, dava tudo errado o tempo Dava tudo todo. errado. O tempo todo. A gente teve um momento, né, desse processo de tentativas, onde o meu esposo fez uma ligação, porque o Maurício demorou 3 meses para aceitar, né, a adoção dos 4. A gente entrou no processo de adoção e eu falei assim, ó, fica tranquilo, vamos adotar só 2. Já sabia que eram os 4, mas tentei convencer o marido. Falei, não, Deus vai fazer um milagre lá. E aí, quando o Maurício aceitou, ele começou a me ajudar nessa batalha, né? Só que depois de algumas ligações foi dito que eles não estavam disponíveis para adoção. E esse dia é um dia muito marcante, porque eu lembro que ele chegou para mim no carro e falou assim, Fer, eles não estão disponíveis, você precisa aceitar, vamos dar continuidade ao processo. Aí ele falou, só que por favor, vamos adotar até 2 crianças? E aí eu falei, olha, tem alguma coisa estranha. E eu não consegui dormir aquela noite. E eu acordei no outro dia com a certeza que eu tinha que ligar na vara da infância, e foi o que eu fiz. Eu liguei e alguns dias depois eles nos retornaram perguntando se a gente queria conhecer os nossos filhos. Então aí voltou a ficar disponível, digamos assim. Eu acredito, né? Isso a gente não tem uma confirmação, mas eu acho que eles também ficaram assustados, assim como nós, né? Como assim, uma família do nada que adotar 4 irmãos não era uma coisa normal em 2019? É isso que eu ia falar, uma coisa incomum até, né? E a vara da infância, ela tem, né, como prioridade proteger a criança e o adolescente. Então, acho que eles pensaram assim, não, deve ser uma pessoa movida pela emoção. Vamos ver, né, até onde eles estão dispostos a ir. Então, assim, eu acredito que houve um teste para saber se a gente continuaria batalhando e tudo mais também. E quando foi que o Maurício deu o sim para os 4 de uma vez? Assim? Foi após uma das aulas do curso de adoção, onde uma mãe que adotou 3 crianças disse que explicou os desafios e alguém fez uma pergunta ao final falando assim, escuta, seus filhos estudam em escola particular? E essa mãe é uma mãe muito simples, ela falou assim, não, eles não estudam em escola particular, mas no abrigo eles também não estudavam. E a diferença é que agora eles têm uma casa para voltar, eles têm família, eles não precisam do melhor tênis, do melhor celular. E eu lembro que o Maurício, o olho dele encheu de lágrima na hora. Foi bem assim, uma cena bem bonita. Foi depois. Porque eu acredito que uma das maiores preocupações seja justamente essa, financeira, né? Como que você vai dar conta de escola para 4, médico para 4, roupa para 4 e todas as outras necessidades que as crianças Exatamente. precisam. Ele estava muito preocupado com essa questão financeira, ele se preocupava bastante. Tá certo. Vou fazer uma pausa rápida aqui, Fernanda. Você aí de casa também não saia daí, porque tem muito ainda pra gente descobrir sobre a história da Fernanda e do Maurício, que adotaram 4 irmãos e agora estão aí adotando mais uma criança. A gente volta em instantes. Identidade está de volta. Hoje estamos conversando com a Fernanda Fabris, ela que é mãe de 5 por meio da adoção. E nas redes sociais ela mostra aí que a adoção é possível sim. Fernanda, você estava aqui me contando no bloco anterior um pouco sobre o processo, né, que existe ali uma habilitação para que a família seja então preparada para receber essa família, esses filhos. Mas eu queria saber o seguinte, no momento que deu certo, o seu marido perdeu o emprego e a renda familiar ficou bem comprometida ali. Como é que foi esse momento? Foi, a gente conheceu os nossos filhos num sábado, aí o abrigo nos convidou para passar o domingo com eles, porque o processo de aproximação ele acontece em etapas, então primeiro você visita a criança no abrigo, depois você traz para um passeio, depois dorme na sua casa para ir criando um vínculo. E aí a gente passou sábado e domingo com as crianças. Chegou na segunda, a equipe técnica me ligou e falou, Fer, vocês querem dar continuidade? Porque é importante a gente falar sobre isso. O tempo todo eles estão conversando se você quer continuar. E mesma coisa para a criança. E eu lembro que era 10 horas da manhã. Eu disse, sim, meus filhos, toda animada. Deu 7 horas da noite, meu marido foi trabalhar e perdeu o emprego.
Pra gente foi muito difícil, porque nós tínhamos acabado de ganhar 4 filhos e perdido 70% da nossa renda mensal. Então, foi complicado porque a gente ia perder convênio, tudo, né? E eu era bolsista na época, eu tinha uma bolsa de doutorado que só iria durar mais um ano. Eu lembro que foi muito assustador, nós ficamos assim em choque, mas a primeira coisa que a gente disse é que a gente não desistiria, que eles eram nossos filhos e que a gente daria um jeito. Eu brinco que desde o primeiro dia a gente foi testado. A nossa decisão foi testada, porque assim, dava tudo errado. A gente ia buscá-los com um carro emprestado, o amigo batia o carro. A gente ia alugar um carro, não conseguia alugar um carro, nada dava certo. Então a gente teve que manter ali a nossa decisão, e eu vou te falar que tudo que a gente viveu foi importante depois na adaptação. Sim. Porque mais uma vez a gente foi testado. E era isso que eu queria saber agora, porque o processo de adaptação é bem complicado também, né? Muito. Conta um pouquinho como é que foi esse processo quando eles foram, então, para a casa de vocês. Existe muito romantismo em relação a isso. As pessoas acreditam que a criança vai chegar em casa, vai olhar para você e vai ficar feliz, né? Mas não é assim. A gente tem que entender que a gente é um estranho para aquela criança. Começa pela informação de que nenhuma criança pediu para morar no abrigo. E nenhuma criança pediu para ser adotada. São raríssimos os casos onde é a criança que pede. Também precisamos desconstruir aqui o mito de que a criança é abandonada pelos pais. Não, ela não é abandonada. Na grande maioria das vezes, essa criança é retirada à força da sua família. E aí é complicado porque a gente tem que entender também que, enquanto essa criança não chega no abrigo, por mais que a realidade dela era péssima, ela não entendia que era péssima. Sim, ela queria ficar com a família dela. Era o único mundo que ela conhecia. Então, quando a criança ela chega na instituição, ela sofre muito, porque você tirou dela tudo que ela tinha. Ela perde a identidade dela. E com isso, ela deixa de acreditar nas pessoas. Eu sempre conto a história do meu filho, Arthur. Ele tinha 3 anos quando nós o adotamos. E o Arthur foi acolhido com 8 dias de vida. Ele chegou bebê no abrigo. E quem me deu mais trabalho na adaptação foi o Arthur. Ele foi um desafio enorme para mim. Uma criança fofa, meiga, de 3 aninhos que não deixava eu dar banho nele. Eu não podia encostar nele. Ele olhava para mim e ele falava assim, não teio você. Durante 5 meses foi assim. Então, quando a gente entende que a criança ela não quer isso, ela não quer adotar, que não quer ser adotada, você é uma pessoa estranha, fica mais fácil da gente entender porque é difícil a adoção. Ela chega na sua casa, ela tem que entender as suas regras, de repente ela tem que te chamar de pai, de mãe, e isso gera uma confusão enorme na cabeça da criança. Então, começam a ter muitos comportamentos desafiadores. Eram 4 irmãos de idade diferentes, 4 fases do desenvolvimento infantil complexas, e eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Nosso processo de adaptação durou 1 ano e 3 meses. Foi muito desafiador. Cada criança, a vinculação afetiva aconteceu em um período. Quando eu falo vinculação afetiva, eu estou dizendo que é aquele sentimento de amor e filho, que você deixa de ver aquela criança como uma criança qualquer e você começa a olhar e falar assim, não vivo mais sem essa criança, dou minha vida por ele. Então, o meu filho mais velho, que na época tinha 11 anos, o Flávio, foi o primeiro que eu me vinculei. Flávio não dava trabalho pra gente, não nos desafiava. Flávio nunca pediu para voltar para abrigo. Flávio nunca disse que eu não era mãe dele. Depois foi o Arthur, depois de uns 5 meses, Fabrício, que me chamou de mãe com 50 minutos, e eu precisei de 1 ano para me vincular a ele. E eu e Fabrício vivemos um desafio muito grande. A gente tinha um sentimento ruim um pelo outro. A gente não conseguia se aceitar. Era como se eu olhasse para o Fabrício e não visse as qualidades do meu filho e ele também não conseguia enxergar as qualidades em mim. Então foi muito doloroso para mim e para ele. A gente precisou de ajuda, eu fui para terapia, fui entender porque eu não conseguia me vincular ao meu filho. E aí eu descobri que Fabrício era muito parecido comigo. E o meu maior desafio, mas também foi depois o nosso maior orgulho de superação mesmo, foi a Flávia, né? Nossa filha chegou com 9 aninhos. Ela deixou muito claro desde o primeiro dia que ela não queria ser adotada. Ela foi muito clara com a gente. E durante 1 ano e 3 meses, semanalmente, nem sei quantas vezes ela pedia para ir embora de casa, que ela queria voltar para o abrigo. Ela olhava para minha cara e falava que eu nunca seria a mãe dela, que eu podia fazer qualquer coisa. E a gente viveu muitos desafios. Quando a gente assumiu a adoção dos nossos filhos, né? Que é a última fase, onde você faz a audiência de adoção mesmo, 2 dias antes a Flávia virou para mim e falou assim, não adianta,
você não é minha mãe, não vai ser minha mãe. E eu e o Maurício optamos por dar continuidade, porque a gente entendia que ela era uma criança que não podia ser responsabilizada pelo que estava sentindo, fazer dar certo, né, a nossa adoção. E a gente assumiu, adotou a Flávia, e foi a coisa mais linda do mundo, porque 3 dias depois a minha filha acordou e me chamou de mãe de um jeito diferente. E eu lembro que na hora que ela falou mãe, ela já me chamava de mãe, mas aquele mãe, eu me arrepiei inteira. E depois daquele dia, Flávia virou minha melhor amiga, minha companheira. É o meu Xerox, ela é aquela que vai comigo, dá palestra, que tem voz, que fala e que me enche de orgulho. Que legal. E depois, então, vocês fizeram um outro processo de adoção para adotar a Nath. Depois de 1 ano e meio da adoção dos nossos filhos, a gente começou, eu e Flávia, falamos, vamos começar a compartilhar a nossa história, porque eu acho que tem muitas pessoas que vivem esses desafios. E aí a gente começou no Instagram, não imaginávamos que cresceríamos tanto, crescemos muito. E o Instagram abriu oportunidade, né, com tudo aquilo que eu já tinha estudado, de começar a dividir o meu conhecimento com instituições que acolhem, que trabalham com crianças. E através disso eu cheguei no Conecta Natureza, que é uma ONG de Itu, onde a minha filha era atendida por essa ONG. E ela estava fazendo uma aquarela, uma atividade, eu e o Maurício estávamos lá, e o Maurício ainda me cutucou e falou assim, olha aquele desenho. E eu não sei, a gente não sabe explicar muito bem, mas nós chegamos perto de novo, e o desenho dela chamou nossa atenção, começamos a conversar com Nath, e descobrimos que ela estava prestes a fazer 17 anos. E eu achei que seria uma coisa legal, né? Que legal, 17 anos. E eu lembro que a resposta dela foi muito negativa aos 17 anos. E aquilo chamou nossa atenção. Foi então que a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos apadrinhar a Nath, né? Porque ela era acolhida na nossa cidade por outra ONG que eu era madrinha. E eu busquei, só que na nossa cidade não tinha apadrinhamento afetivo. Só que como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós conseguimos a autorização da promotora para sermos padrinhos da Nath. No início não foi fácil, Nath não vinha em casa, mesmo como padrinhas dela, ela fugia de nós. Acho que foi cerca de 3 meses para conseguir trazê-la para ficar com a gente, assim. E eu batalhava muito por ela, e eu lembro que eu falava para minha filha, falava assim, gente, mas ela tá me dando trabalho como se fosse minha filha. E aí a Flávia falava assim, mãe, ela merece que você lute por ela. E aí a gente foi indo, na hora que eu percebi, toda aquela batalha tinha criado entre nós um vínculo forte. E aí nós nos tornamos mais do que simplesmente madrinha afilhada, né? E a Nath começou a frequentar um pouco mais a nossa casa. Foi quando estava tudo tão assim natural, ela já era parte da família. E a gente resolveu então ver a possibilidade de adotá-la. Mas a gente achou que não era possível, porque a Nath estava para completar 18, minha filha completa 18 ainda esse ano, o processo de adoção é longo, a gente achou que não seria possível. Só que em menos de 10 dias a gente recebeu a guarda provisória da Nath. Então ela mesma conta que ela às vezes falava que não queria vir, porque ela toda vez que voltava para a briga, ela ficava com aquela sensação, né? Poxa, eu quero eles como os meus pais. E a gente não foi a gente que contou para ela da adoção. Quem contou foi a instituição, o abrigo, né? E foi muito legal que eles contaram, ela emocionou, ela falou assim, acredita, ela ia viajar com a gente, ela falou assim, acredita que eu sabia que essa era a minha última mala? Ela conta que ela falou isso. E aí eu fui buscá-la, eu sempre me referi como tia, né? A tia tá indo te buscar, alguma coisa. E foi muito engraçado que eu olhei pra cara dela, oi princesa, quer dizer, oi filha. E ela, oi tia. Ela falou tia. Ela falou assim, oi tia. Ai, a mãe, né? Eu falei, E aí a gente combinou que seria leve, que não precisava me chamar de mãe. Eu nunca fui apegada a isso, porque eu acho que títulos não definem relacionamento. Mas no mesmo dia já virou mãe e ela chama a gente de pai e mãe desde o primeiro momento. Foi só aquele dia mesmo. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e quem sabe pensa em passar por um processo de adoção. O que eu quero dizer para vocês é que a maior parte das coisas que você já ouviu falar sobre adoção não são verdades. A nossa sociedade ainda precisa muito se abrir para o tema e aprender um pouquinho sobre isso. Então, eu quero te convidar para ir lá conhecer o nosso perfil, que a gente trabalha todos esses temas, e dizer que a adoção é possível, não é tão burocrático como as pessoas pensam, e que é, sim, possível você amar um filho pela via da adoção da mesma forma
que você amaria um filho pela via biológica. Porque no final das contas, nós todos somos adotados. Até mesmo o filho que nasce pela via biológica, ele é adotado. Você tem que adotar o seu filho. Porque a adoção é uma decisão. Você decide amar, você decide ser mãe. Então eu quero te convidar a olhar para esse tema com um pouquinho mais assim de amor, com o coração um pouco mais aberto, porque você vai se surpreender. Tá certo, Fernanda. Eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui Imagina. compartilhar a sua história, viu? Imagina. O seu Instagram tá aparecendo aqui para quem quiser conhecer. Você aí de casa, então não perca essa oportunidade. Quebre um pouco o seu preconceito, esteja mais de coração aberto, como a Fernanda falou aqui. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente e para melhor, viu? A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.